O termo shonen se tornou extremamente recorrente e reconhecido dentro da comunidade de animes. De certo modo, o conceito se relaciona com a descrição da faixa etária de um anime. Nesse caso, um anime considerado shonen é classificado como sendo para um público jovem e, na sua maioria, um público masculino. Com certeza é uma forma de se classificar uma obra, e realmente esse público voltado para animes gosta muito de fazer classificações. Porém, isso não é o suficiente para dizermos que realmente é uma forma sólida. Até porque é fácil buscarmos exemplos de obras que são categorizadas de uma forma bastante esquisita. Um anime mais seinen que acaba sendo classificado como shonen ou vice-versa. Mas o vídeo de hoje não vai ser sobre essa discussão em torno das classificações de obras de animes e mangás. É uma discussão longa, com inúmeras incoerências e que sinceramente é bem chatinha. Mas o ponto importante de eu levantar isso aqui é o fato de percebermos o quanto crescemos acompanhando inúmeros shonens. Dragon Ball, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, Fairy Tail, Bleach, enfim, inúmeros. E bom, até hoje somos surpreendidos por shonens realmente bem estruturados. Obras que de fato possuem uma boa consistência. E bom, acho que o Jujutsu Kaisen é um exemplo muito forte aqui. Um típico anime de shonenzinha de lutinha que realmente entrega algo bem estruturado. E quando analisamos esses animes, é nítido percebermos o quanto os mesmos seguem uma fórmula, uma estrutura base. E isso não é nada de errado. Criar uma história sempre vai partir de um arquétipo de história e obviamente se torna senso comum seguir uma fórmula que vem funcionando há anos. Porém, o contraponto disso tudo é que podemos começar a percebermos certas semelhanças. E eu garanto que se a história não for bem estruturada, com bons personagens, com realmente carisma e um bom universo, com toda certeza essa obra poderia ser facilmente classificada como apenas algo genérico. Mas confesso que é bem divertido ainda consumir um shonen bem estruturado e bem feito. E toda essa volta que eu estou dando aqui é para chegarmos no seguinte ponto. Já faz alguns meses que eu descobri uma obra que, na minha opinião, é a personificação por completo do que é um shonen. E sim, estou falando de Dandadan, o shonen perfeito, tanto no bom sentido quanto no ruim. O mangá de autoria de Yukinobu Tatsu estreou em abril de 2021 e o mangaka, extremamente talentoso, foi também assistente do nosso querido Tatsuki Fujimoto. Com toda certeza é uma obra de bastante sucesso. Tudo tende a se intensificar ainda mais, já que nesse ano teremos um anime de Dandadan, feito pela Science Saru, um dos melhores estúdios que temos em questão de animação. Devilman Crybaby, Keep Your Hands Off Eizouken são obras incríveis que esbanjam carisma, ou seja, acertaram em cheio na escolha desse estúdio, já que o principal ponto forte dessa obra é o seu carisma. Mas, obviamente, para esse carisma brilhar, para esse carisma sequer existir, a obra se sustenta no seu principal pilar, o deboche. A ideia de que Dandadan sabe que ele não precisa se levar a sério. Esse tom que por muitas vezes é bastante caricato, bastante paródico, é o principal fator para essa obra ser tão incrível e interessante. Eu sinto que Dandadan extrai o que há de melhor em shonen, ser uma obra divertida. Você percebe que esse mangaka ele não se importa em inventar loucuras, em criar situações que não tem explicações e nem vai ter, porque o principal ponto é esse, ser algo divertido, ao mesmo tempo que zoa com a própria estrutura de um shonen. E por um lado temos uma obra igual Chainsaw Man, a qual olha para o gênero shonen e subverte ele, que vamos para o caminho oposto, algo bastante semelhante ao que Gurren Lagann fez antigamente. Dandadan está aqui para abraçar a loucura dessa categoria, para homenagear, mas também para se zoar. Mas bem, bora falar um pouco sobre essa história, né? Acompanhamos a história da Momo e também do Ken, ou Okarun, que será o nome que o personagem vai ser conhecido ao decorrer da obra. Temos aqui dois personagens bastante diferentes um do outro. Ao passo que Momo é uma garota bem mais popular e também mais segura de si, já Okarun é completamente o oposto. Uma pessoa mais extrovertida, bem aquela categorização de nerd mesmo, não esbanjando nenhum tipo de autoconfiança, gerando assim uma relação bastante divertida entre esses personagens. Mas tudo se inicia quando ambos decidem fazer uma aposta.
Momo acredita na existência de coisas sobrenaturais. Já Okarun não acredita nisso, acredita apenas em aliens. E com essa vontade de provar que o outro está errado, ambos se sujeitam a desbravarem locais que são conhecidos por terem tido eventos sobrenaturais ou eventos alienígenas. E bom, o que acontece? A obra mostra pra gente que nesse universo existem sim os dois tipos de seres. Enquanto Okarun enfrenta a Vovó Turbo, um ser paranormal que inclusive quer de certo modo assediar o Okarun, e sim, essa lenda urbana existe lá no Japão, ela é até mesmo citada em Mob Psycho, por exemplo. A Momo enfrenta um grupo de extraterrestres que procuram mulheres, principalmente porque esses seres são todos idênticos. Nas palavras deles, todos são machos. Seria necessário um papel feminino naquela sociedade. E justamente por isso eles estavam ali atrás da Momo. Percebemos toda essa tensão, porque os personagens estão realmente em situações de perigo. E tudo acontece extremamente rápido. A Momo cada vez mais se encontra em uma situação horrível. Mas antes mesmo do pior acontecer, literalmente do nada, se teletransportando através do celular da Momo, o Okarun chega ali. Só que agora ele está amaldiçoado pela Vovó Turbo, mas em contrapartida está bem forte. E isso já gera essa cena de ação extremamente frenética, que logo mais a Momo também começa a participar, pois ela lembra que a sua família, principalmente a sua avó, possui inúmeros conhecimentos acerca do mundo paranormal. E se agarrando aos conhecimentos que um dia ela teve, Momo revela pra gente que também consegue utilizar esses poderes sobrenaturais. Eles conseguem vencer, o pior acaba não acontecendo, ainda bem. Porém, temos um grande problema a ser resolvido. O Okarun está amaldiçoado e sim, ele foi assediado pela Vovó Turbo, já que a mesma roubou o seu órgão genital. Bora falar mais educadinho, mas vocês entenderam. E é aqui que a história começa. E bom, só dessas primeiras páginas, já dá pra perceber o que Dandadan quer fazer aqui. Não é uma obra necessariamente pesada, porém, principalmente aqui no início, o autor abraça toda essa ideia do escrachado. Começar com essa ótica, principalmente de algo sexual, traz um tom de sujeira e de algo bobo. E para uma obra que tem como finalidade brincar com a sua estruturação, com a sua seriedade, é algo extremamente bem-vindo, já que o terreno é preparado aqui para inúmeras bizarrices que irá acontecer ao decorrer da obra. Eu sinto que todos nós já enfrentamos obras que tentam ser sérias demais, que se levam a sério demais, porém não possuem toda essa substância, gerando mais pensamento de que, tanto faz isso que está acontecendo. Dandadan, se iniciando dessa forma, reafirma para que ele veio, afirmando tudo o que eu estou dizendo aqui para vocês. Apesar desse início ter um gosto bastante amargo até, já que tudo que acontece tanto com Momo quanto com Okarun é bastante sério e também bastante problemático, não tem como não definir tudo isso como nojento e assustador. Porém, a obra sabiamente traz um desfecho mais leve para aquela situação. Dessa forma, a mesma reconhece a seriedade daquilo, tanto é personifica muito bem os seus vilões, com essas feições asquerosas, nojentas e bastante vilanescas, ou seja, a obra não tá aqui passando pano para aquilo que poderia acontecer. E ao reconhecer essa seriedade, decide ter um desfecho mais leve, mais bizarro, mais cômico, com toda essa ideia de que os personagens do nada receberam os poderes e o protagonista perdeu o pau dele. Mas os capítulos seguintes demonstram o potencial cômico e divertido que essa obra possui. Estruturas básicas de um shonen, como por exemplo a explicação detalhada do background de alguns inimigos, a explicação detalhada de como o poder funciona, tudo aqui é jogado pro alto e o autor faz tudo o que ele quiser, possuindo por muitas vezes apenas explicações básicas, simples. Já outras vezes ele nem se dá esse luxo. Tudo isso só funciona pois desde o início a obra sabe o que ela é. Ela sabe qual tom quer acertar. É óbvio que também teremos sim momentos mais dramáticos. Afinal de contas estamos consumindo ainda o mangá. Porém o maior destaque não é esse. O carisma, a comédia, o estilo, isso aqui é muito lindo e as lutas é o principal. Para vocês terem uma ideia, vocês percebem que o autor quer fazer o que ele quiser, quando percebemos que literalmente do nada, sem nenhuma explicação,
anteriormente e posteriormente, nossos personagens têm que enfrentar todos esses músicos famosos, que são esses seres espirituais que realmente se apropriaram dessas suas imagens, ou então esse momento que, simplesmente porque sim, o autor decidiu fazer uma luta de um mecha contra um kaiju. Por que não? E para completar, esse mecha foi feito pelo material que a casa da Momo foi reconstruída. É cômico, é divertido. Pô, eu não consigo falar, eu tô rindo, calma. Esse momento que percebemos que existe um ser ali que praticamente é o nosso corpo humano, porém sem a pele, ou seja, mostrando todos os músculos. Ele realmente parece um manequim, digamos assim. Ele parece um material de estudo de uma sala de biologia. E pô, quando eu descobri que esse cara ficava se camuflando de fato como um corpo de anatomia na sala de ciência, porra, eu quebrei, mano. Essa piada é muito boa, velho. Isso tudo ressalta o quanto essa obra consegue ser bem sucedida no que ela propõe. Obviamente eu não quero entrar em spoilers aqui, apesar de eu achar que os spoilers de Dandadan realmente não estragam a experiência. Mas iremos sim acompanhar o grupo de Okarun e Momo, a qual irá receber novos membros, e obviamente inúmeras aventuras em volta de seres espirituais e alienígenas, com a maior parte das vezes o Okarun tentando buscar sua vida normal mais uma vez. Como eu havia dito, tudo aqui é muito estiloso e muito bonito. Esse autor desenha bem demais, meu Deus. Temos painéis aqui ridículos, principalmente quando a gente percebe que é um mangá que lança semanalmente. Eu tenho um pouco de dó desse cara, de verdade, porque isso aqui tudo é ridículo. Mas nem tudo são flores. Como eu havia dito, estamos vendo aqui realmente um shonen perfeito, que consegue carregar as características positivas de um shonen, mas também um pouco das negativas. O humor é relativo e eu realmente não gosto tanto do uso de ecchi ou dessa sexualização para gerar algumas piadas. Dandadan se aproveita um pouco disso. Eu estou dando ênfase nesse um pouco, pois eu me senti dessa forma descontente apenas umas 2 vezes durante a obra. Assim, durante tudo que eu já li, obviamente. E foi justamente bem nesse iniciozinho, mas eu até entendo um pouco mais a utilização disso aqui. E outro momento que está presente um pouco mais pra frente, na invasão de um alienígena na escola. Piadas em torno de toda a sexualização e de temas mais eróticos pode sim ser algo muito bem feito e muito bem encaixado. Porém, aqui eu sinto que é muito mais fanservice do que necessariamente uma piada bem construída. Isso é algo que me incomoda sim. Sabemos o quanto shonens por aí sexualizam bastante seus personagens. Então, obviamente, seria herdado esse lado. Porém, novamente, eu ressalto que é um pouco disso. Não se preocupem, não é algo nível Fairy Tail, por exemplo, mas com certeza é algo que eu não sentiria falta nenhuma. Mas aqui, pelo menos, temos personagens femininas bastante bem desenvolvidas. A Momo é uma personagem muito carismática e muito interessante, que não é sempre colocada como refém. Na realidade, é ela que por muitas vezes proporciona toda a gerência dessa obra, resolvendo e protegendo inúmeras vezes os personagens. E isso também é algo que me deixa muito feliz. Eu gosto de personagens femininas bem feitas. E ver que uma obra muito grande possui uma protagonista muito bem feita como ela, é algo bastante bem-vindo. Com tudo isso, eu venho aqui e digo na maior felicidade do mundo. Dandadan é uma obra sensacional, muito divertida e abraça muito bem os aspectos de shonen, pois entende o seu lugar, demonstrando que o autor sabe muito bem criar situações divertidas e também perturbadoras. Tem uns designs insanos aqui, tá? E além disso, consegue desenvolver um romance extremamente bem. É muito cativante e interessante acompanhar esse desenvolvimento. Seguir um arquétipo de uma história pode acarretar na herança de algumas características que não são tão bem-vindas, como por exemplo, como eu pontuei, o fanservice. Porém, mesmo carregando esses defeitos, Dandadan consegue ser o maior representante do que é shonen nessa nova geração. E pode notar que eu vou dizer, esse anime tem um potencial absurdo de furar a bolha, assim como Demon Slayer, Chainsaw Man e Jujutsu, pois essa vibe aleatória, descontraída e divertida com toda certeza vai alcançar muita gente. E sinceramente vai ser bastante merecido. De fato, uma grata surpresa. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não iria fazer ele por agora, porém eu fui lendo alguns capítulos esses dias e eu fiquei
muito animado de conversar sobre essa obra e, bom, eu adoro fazer esse tipo de vídeo, então, né, eu tinha que trazer. Não se esqueçam de avaliar, principalmente comentar e compartilhar esse vídeo. Estamos quase chegando em 1K e eu preciso de vocês para conseguir alcançar essa meta. Considere se tornar membro também aqui do canal. Muito obrigado a todos vocês membros. E no mais, eu amo todos vocês e até a próxima.